Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar conceitos muito importantes para o estudo da termologia. Esses conceitos são temperatura, equilíbrio térmico e as principais escalas termométricas utilizadas ainda hoje, que são a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, que é conhecida como escala absoluta. O primeiro conceito que nós vamos estudar é a definição de temperatura. Mas antes de eu te explicar qual é a definição exata de temperatura na física, vamos pensar um pouco. Se eu te perguntasse, o que é temperatura? Talvez você me responderia que temperatura é o quão quente ou o quão frio está um objeto. Mas lembre-se que quente e frio são sensações produzidas por nós. Será que o conceito de temperatura se baseia em sensações? É bem provável que não. Uma situação que nos ajuda a perceber que a temperatura não depende da nossa sensação é imaginar que uma pessoa que não sente nem frio e nem calor não sofreria nenhuma consequência em colocar sua mão dentro de uma bacia com água fervendo. É óbvio que ela sofreria queimaduras. Isso não depende da sua sensação, porque a temperatura é algo físico. Existe algo de diferente nessa água que ia provocar queimaduras na mão dessa pessoa. Dessa forma, nós podemos concluir que temperatura é uma grandeza física, totalmente diferente da sensação de frio e quente, que são coisas absolutamente psicológicas. Mas o que é temperatura final? O que muda em uma substância quando a aquecemos, quando fornecemos energia para ela? A temperatura é a energia cinética média das moléculas de um corpo, ou seja, a sua energia de movimento. As moléculas de um objeto, mesmo sendo de um sólido, não estão em repouso absoluto. Elas possuem uma energia cinética, que pode ser de translação, rotação ou vibração. Essa energia cinética, ou seja, esse movimento que elas possuem, constitui a temperatura. Dessa forma, a grande diferença entre um copo de água a 2 graus Celsius e um copo de água a 95 graus Celsius é a energia cinética média de suas moléculas. As moléculas da água que está a 2 graus Celsius têm menos energia cinética do que as moléculas da água que está a 95 graus Celsius. Falando de uma forma mais simples, podemos dizer que elas vibram menos. Essa simulação nos ajuda a entender o que estamos falando. Essas bolinhas representam as moléculas de um gás. Perceba que a temperatura é baixa, 99 Kelvin. Nesse caso, a energia cinética dessas moléculas é muito pequena. Quando aumentamos a temperatura do gás, a energia cinética de suas moléculas aumenta. A vibração delas se torna bem mais evidente. Isso acontece não só nos gases e líquidos, mas também nos sólidos, apesar de parecer que suas moléculas estão em repouso absoluto. Outro conceito muito importante que devemos aprender é o conceito de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico ocorre quando dois objetos ou substâncias que estavam inicialmente em temperaturas diferentes atingem temperaturas iguais. Aqui temos alguns exemplos. Nesse caso, o gelo e o chá trocam energia na forma de calor, fazendo com que entrem em equilíbrio térmico após um tempo. Inicialmente o chá estava numa temperatura maior do que a do gelo, mas o contato entre eles fez com que depois de algum tempo eles entrassem em equilíbrio térmico. Assim como o café e o ambiente, fazendo com que a temperatura da bebida diminua. Bom, entendendo o que é temperatura e equilíbrio térmico, agora vamos estudar as escalas termométricas. Mas antes eu vou te dar um exemplo. No momento da gravação dessa aula, aqui em Campo Grande, os termômetros marcavam 84 graus. Será que isso é possível? Não é uma temperatura muito alta? Não para a escala Fahrenheit. Em Celsius, os termômetros marcavam 29 graus Celsius. Vamos ver o que são as escalas termométricas agora. Nós vamos estudar 3 escalas termométricas, as 3 mais importantes. Existem várias. A primeira que vamos estudar é a escala Celsius, simbolizada pelo símbolo de grau e um C maiúsculo. A segunda, a escala Fahrenheit, utilizada principalmente nos Estados Unidos. E a terceira é a escala Kelvin, que é conhecida também como escala absoluta. Para estudar essas 3 escalas termométricas, precisamos definir 2 temperaturas importantes. A primeira é o ponto de fusão da água, que é a temperatura na qual a água congela. A segunda é o ponto de ebulição da água, a temperatura na qual a água se transforma em vapor. Vamos começar com a escala Celsius. Na escala Celsius, o ponto de fusão da água é definido como 0 graus Celsius. O ponto de ebulição da água é definido como 100 graus Celsius. Perceba que o intervalo entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água é dividido em 100 graus Celsius, por isso ela também é chamada de escala centígrada. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água é definido como 32 graus Fahrenheit, e o ponto de ebulição da água é definido como 212 graus Fahrenheit, totalmente diferente da escala Celsius. Perceba inclusive que a diferença entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água são 180 graus Fahrenheit. Por último, temos a escala Kelvin. Mas antes de explicar a escala Kelvin, quero fazer um questionamento. Será que existe uma temperatura mínima que os corpos podem atingir?
Se nós pensarmos que a temperatura dos corpos é a vibração ou a energia cinética das moléculas, a temperatura mínima que um objeto conseguiria atingir seria o repouso absoluto dessas moléculas. Então, sim, existe uma temperatura mínima que teoricamente os objetos poderiam atingir. É nela que se baseia a escala Kelvin. Na escala Kelvin, nós consideramos o zero absoluto, que é a temperatura hipotética onde as moléculas do objeto estariam em completo repouso. Essa temperatura é definida como zero Kelvin, ou zero absoluto. Na escala Kelvin, o ponto de fusão da água é 273,15 Kelvin. Perceba um detalhe importante, não falamos graus Kelvin, e sim apenas Kelvin, porque ela não é uma escala arbitrária. O ponto de ebulição da água na escala Kelvin é 373,15. Perceba uma coisa interessante. Na escala Kelvin, a diferença entre o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água também é dividida em 100 unidades. Muitas vezes, para fazer os cálculos, nós consideramos o ponto de fusão da água como 273 Kelvin e o ponto de ebulição 373 Kelvin. Agora pare o vídeo e pense um pouco. Qual seria o zero absoluto, ou seja, a menor temperatura possível na escala Celsius? Primeiramente, perceba que 1 grau Celsius é equivalente a 1 Kelvin. Se temos uma diferença de 273,15 Kelvin entre o zero absoluto e o ponto de fusão da água, essa diferença também vai existir na escala Celsius. Então, o zero absoluto na escala Celsius se encontra em menos 273,15 graus Celsius, sendo essa a menor temperatura possível. Se alguém te oferecer um freezer dizendo que ele é capaz de resfriar um objeto até menos 300 graus Celsius, saiba que isso é impossível. Na escala Fahrenheit, o zero absoluto é de menos 459,67 graus Fahrenheit. Você deve perceber que uma variação de 1 grau Celsius é exatamente igual a 1,8 graus Fahrenheit, assim como 1 grau Celsius é exatamente igual a 1 Kelvin. Agora eu vou resolver alguns exemplos envolvendo 4 situações diferentes de conversão entre escalas termométricas. No exemplo 1, temos a seguinte situação. Em uma manhã de inverno em Campo Grande, a temperatura registrada foi de 20 graus Celsius. Vamos calcular essa temperatura em Fahrenheit e Kelvin. Primeiramente, devemos observar que 20 graus Celsius são 20 graus Celsius acima do ponto de fusão da água, que no caso da escala Celsius é 0 grau. Para transformarmos isso para a escala Fahrenheit, devemos multiplicar por 1,8, já que cada grau Celsius equivale a 1,8 Fahrenheit. Então, de Celsius para Fahrenheit, primeiramente multiplicamos por 1,8. Esse resultado é 36 graus Fahrenheit. Mas esse não é o resultado final, pois esses 36 graus Fahrenheit estão acima do ponto de fusão, que no caso da escala Fahrenheit é em 32. Então devemos somar esses 32 graus aos 36. A temperatura Fahrenheit será 36 mais 32, resultando em 68 graus Fahrenheit. Vamos transformar agora para a escala Kelvin. Perceba que não há grandes dificuldades, pois temos 20 graus Celsius, que significam 20 graus Celsius acima do ponto de fusão da água, e não precisamos fazer nenhuma multiplicação para transformar para a escala Kelvin. Apenas somar 273,15, que é o ponto de fusão da água nessa escala. Temos que de graus Celsius para Kelvin, basta fazer uma soma. 20 graus Celsius mais 273,15. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 293,15 Kelvin. Vamos resolver mais um exemplo. Na situação do exemplo 2, temos que em uma cidade dos Estados Unidos, no verão, foram registrados 104 graus Fahrenheit. Vamos calcular essa temperatura em graus Celsius e Kelvin. Primeiramente em graus Celsius. Devemos observar que 104 graus Fahrenheit não são exatamente 104 acima do ponto de fusão da água, pois o ponto de fusão da água na escala Fahrenheit é marcado como 32. Então devemos subtrair esses 32 da temperatura que é 104. De graus Fahrenheit para graus Celsius, devemos primeiramente subtrair 32. Nesse caso, teremos 72 graus Fahrenheit acima do ponto de fusão, ou seja, essa temperatura, acima dos 32, são 72 graus Fahrenheit. Agora sim, podemos transformar esses 72 graus Fahrenheit em graus Celsius, dividindo por 1,8. Então temos que a temperatura em Celsius é igual a 72 dividido por 1,8. Se você conferir essa conta, vai ver que o resultado é 40 graus Celsius.
Para transformar para Kelvin, vamos usar o resultado que obtivemos, 40 graus Celsius. O que é simples, basta somarmos 273,15. Teremos de graus Celsius para Kelvin, somaremos 40 mais 273,15. A temperatura em Kelvin será de 313,15 Kelvin. No exemplo 3, devemos calcular a temperatura equivalente na escala Celsius para o 0 Fahrenheit. Perceba que o 0 Fahrenheit está 32 graus Fahrenheit abaixo do ponto de fusão da água. Então é interessante transformarmos esses 32 Fahrenheit para Celsius. O primeiro passo seria dividir 32 graus Fahrenheit por 1,8. Então temos 32 dividido por 1,8. Esse resultado é 17,78, aproximadamente, graus Celsius abaixo do ponto de fusão da água. O segundo passo seria subtrairmos essa temperatura do ponto de fusão da água. Como o ponto de fusão da água na escala Celsius é o próprio zero, teríamos que a temperatura em Celsius seria 0 menos 17,78, que é igual a menos 17,78 graus Celsius. Essa temperatura super baixa é o equivalente do 0 Fahrenheit na escala Celsius. No quarto e último exemplo, vamos analisar a seguinte situação. Se no interior de um freezer a temperatura é de menos 4 graus Fahrenheit, quanto valia isso em graus Celsius? Já sabemos que é uma temperatura bastante baixa, pois, considerando o 0 Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit abaixo do ponto de fusão da água, temos ainda outros 4 graus abaixo dessa temperatura. Temos que somar tudo. 32 até chegar no zero, mais 4 até chegar no menos 4 Fahrenheit. Então teremos 32 mais 4, que resulta em 36 graus Fahrenheit abaixo do ponto de fusão da água. Agora devemos transformar essa temperatura para Celsius, dividindo por 1,8. Então a temperatura Celsius será os 36 graus Fahrenheit abaixo do ponto de fusão da água, sendo dividido por 1,8. Então a temperatura em Celsius será de menos 20 graus Celsius. Você deve ter percebido que eu não usei nenhuma fórmula pronta para resolver os exemplos. Eu fiz isso utilizando os conceitos e um pouco de raciocínio lógico. Eu estimulo que você sempre tente fazer da mesma maneira. É muito interessante você estimular o seu raciocínio. Mas caso você precise da ajuda de uma fórmula, eu vou colocar elas aqui e vou explicar para você. As fórmulas são: a temperatura Celsius é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Temperatura Fahrenheit é igual a temperatura Celsius multiplicada por 1,8 e depois somados os 32 graus. E a temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273,15, ou 273, de forma aproximada. Bom, pessoal, para a aula de hoje o conceito foi esse. Espero que minha explicação tenha sido útil para você. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu te respondo. Para aprender mais, faça exercícios. Bons estudos e até a próxima!